A cidade de Roma está no centro da história da Roma antiga, que dominou o Mediterrâneo e a Europa no início da nossa era. Ao longo de séculos, diversos poderes e estilos de vida deixaram nesta capital monumentos que sobreviveram, tornando-se testemunhas preciosas desse passado. O Coliseu é um imenso anfiteatro elíptico localizado no centro da cidade. Ao contrário de outros anfiteatros na periferia, o Coliseu foi erguido no coração da Roma antiga. É o maior já feito no Império Romano, e das maiores obras de arquitetura e engenharia romana. Com 6 hectares, possui formato elíptico, medindo 189 metros de comprimento e 156 metros de largura. O muro exterior tem 48 metros. Sua construção usou mais de 100 mil metros cúbicos de bloco de calcário, sem argamassa, mas com 300 toneladas de grampos de ferro. O lado norte do muro perimetral ainda está de pé. Rampas de tijolo foram adicionadas no século XIX para reforçá-lo. A parte restante da fachada monumental tem 3 níveis de arcos, encimados por um ático bem alto. Os arcos são emoldurados por meias colunas dóricas, jônicas e coríntias, e cada arco nos primeiros 2 níveis era decorado com estátuas de deuses e figuras mitológicas. A construção do Coliseu começou em 70 d.C. sob Vespasiano e terminou em 80 sob Tito. Uma inscrição no local indica que o imperador Vespasiano ordenou a construção deste novo anfiteatro com sua parte do tesouro, apreendido após a vitória romana na Primeira Guerra Judaico-Romana, em 70 d.C. O Coliseu pode ser visto como um monumento triunfal, erguido na tradição romana para celebrar grandes vitórias. Como um estádio de futebol atual, ele acomodava 50 mil a 75 mil espectadores. E para isso, passagens amplas facilitavam a circulação. O edifício era usado para caça de animais, batalhas de gladiadores e shows como execuções públicas, encenações de batalhas famosas e dramas da mitologia romana. Os espectadores ocupavam seus lugares numa organização hierárquica, que espelhava a própria essência da sociedade romana. O nível inferior era dos ricos, o próximo da classe média e o último dos pobres, escravos e mulheres. A arena central, oval, tem 86 metros de comprimento por 54 de largura, com um muro de 4,5 metros de altura que sobe até a primeira fila de assentos. A enorme capacidade do Coliseu exigia medidas para acesso e evacuação rápidos, com 24 entradas que davam para o exterior. Os espectadores recebiam bilhetes que eram fragmentos de cerâmica numerados, indicando-lhes onde encontrar seus assentos. A arena, com piso de madeira e areia, ficava sobre o vasto hipogeu subterrâneo. É uma vasta rede de túneis e jaulas sob a arena, onde gladiadores e animais se preparavam. O Coliseu, em ruínas por terremotos, ainda é um símbolo da Roma antiga. Perto dali, Domiciano ergueu o Arco de Tito para celebrar a conquista de Jerusalém por seu irmão em 70 a.C. O Panteão, edifício religioso encomendado por Agripa no século I a.C., foi danificado por vários incêndios e reconstruído por Adriano no início do século II. O nome Panteão significa de todos os deuses, pois era um templo dedicado a todas as divindades antigas, antes de ser convertido em igreja cristã no século VII. Após quase 2 milênios, esta notável construção não mostra sinais de fraqueza estrutural, apesar dos repetidos movimentos telúricos. Sua estética não fica atrás da robustez, como demonstram os efeitos geométricos, a escolha de materiais e o cuidado com a iluminação interior. Em uma parede, o altar cristão dedicado à Virgem Maria e mártires lembra a transformação do local em 609. O edifício tem a maior cúpula da antiguidade, com 43 metros.
É a maior do mundo, construída em concreto não reforçado. Mais tarde, esta estrutura influenciou muito a arquitetura europeia e americana. Muitos edifícios, universidades e bibliotecas copiaram sua composição. O Castelo de Santo Ângelo, ou Castel Sant'Angelo em italiano, fica na margem direita do Tibre. O imperador Adriano o encomendou em 125 como mausoléu. É difícil reconstruir a aparência original do antigo túmulo, pois virou fortaleza no século V, um bastião avançado para proteger Roma. Os soldados usaram as estátuas de bronze como projéteis. Mas deste edifício romano quase irreconhecível sobrevivem as fundações, a alvenaria e a rampa superior. Do topo, desfruta-se uma bela vista da Ponte Sant'Angelo. Esta ponte, de 134 junto ao mausoléu de Adriano, proporciona uma abordagem majestosa ao mausoléu imperial. Antes ladeada por triunfos e vitórias no Renascimento, foi transformada para simbolizar a Via Sacra, com 10 anjos carregando os instrumentos da Paixão. Estes vestígios da Roma antiga nos ensinam sobre o modo de vida dos cidadãos desta civilização imperialista. Suas ruínas nos dão uma visão vívida e imaginativa de seu cotidiano. San Cristóbal de las Casas, mais uma cidade situada nas montanhas a 2.100 metros de altitude, é um município localizado no estado de Chiapas, na região sul do México. Fundada em 1528, San Cristóbal de las Casas deve seu nome ao dominicano Bartolomé de las Casas, que defendeu os índios dos colonos. Foi uma das primeiras cidades da América continental capital regional do período colonial até o final do século XIX. Esta cidade cosmopolita tem quase 200.000 habitantes e é a maior atração turística deste estado do sul. Como nas cidades coloniais do México, prédios majestosos e restaurados cercam o Zócalo, a praça central. Também conhecido como Parque Vicente Espinosa, é aqui que os habitantes de San Cristóbal se reúnem. Hoje, muitos grupos étnicos moram em San Cristóbal. 40% da população é indígena, e dessas pessoas, 20% falam um idioma indígena, o Tzotzil. Em comparação, é uma cidade com grande população indígena. Em frente ao Zócalo fica o Palácio Municipal, a Prefeitura. Desde 1893, é a sede da Câmara. Atrás da prefeitura está o Centro Cívico com arcos romanos. Aqui ocorrem eventos civis e religiosos. Foi Bartolomé de las Casas, famoso defensor dos indígenas, bispo de San Cristóbal no século XVIII. Sua colorida igreja-catedral é dedicada a Nossa Senhora da Assunção. Elevada à diocese no século XVII, a modesta Igreja da Assunção, iniciada em 1535, foi convertida em catedral pelos dominicanos. A fachada foi finalizada em 1721. A fachada da igreja, de arquitetura barroca austera, é sua principal característica, com detalhes de arte mourisca. A grande população indígena misturou religião e mitologia. Aqui, na igreja de San Juan, é preciso ter cuidado. Ao atravessar os 3 arcos da grande porta, câmaras são proibidas.
A pena pode ser prisão e a destruição da Câmara. Os indígenas chamulas encaram isto com muita seriedade, pois acreditam que a fotografia lhes furta a alma. A igreja e o antigo convento de Santo Domingo foram construídos pela Irmandade Dominicana a partir de 1546, logo após a fundação da cidade. Sua fachada rosa, com santos e anjos, foi restaurada em 2006, esculpida em puro barroco, conforme a era colonial latino-americana. O terremoto de 1902 dividiu o templo, fechando-o até sua restauração em 1975. Seu interior é dos mais adornados da arte colonial mexicana. Inspirado no estilo rococó e coberto por farta folha de ouro, abriga tesouros de arte sacra, além de 8 magníficos retábulos de madeira, feitos entre os séculos XVI e XVIII, incluindo os de Nossa Senhora do Rosário e da Santíssima Trindade. Atrás da igreja, um raro altar-mor de madeira curva e, à esquerda, um púlpito suntuoso esculpido em uma única peça de madeira, fendido e dourado. Das igrejas mais belas do México. Na cidade, a noite anima as ruas de calçada e pedestres ladeadas por edifícios coloniais. San Cristóbal manteve seu ar de vila, levando-nos ao México do século XVIII. Mercados a céu aberto, típicos ao redor das igrejas, são geridos por índios e oferecem produtos de joalheiros, cesteiros e tecidos bordados. A população indígena é bem elegante. Logicamente, esta cidade turística tem hotéis à altura do seu patrimônio histórico. O Hotel Jardines del Centro, um estabelecimento no coração da cidade, numa bela casa do século XVI. Decorado em estilo colonial, oferece um ambiente acolhedor para descanso e relaxamento. O pátio ajardinado oferece calma e frescor após um dia de passeios culturais. O turismo no México é crucial, tanto para mexicanos em férias quanto para estrangeiros. Na recepção de turistas, o país é o 8º do mundo. O turismo representa 13% do PIB do México, gerando mais de 5 milhões de empregos. Com praias e história ricas, o México tem sido destino turístico, principalmente para norte-americanos, há mais de 30 anos. Viaja-se para San Cristóbal para desfrutar de seu clima ideal, vivenciar a convivência multiétnica fortalecida ao longo dos séculos e apreciar a riqueza de seus monumentos históricos. É uma das cidades turísticas do México com o slogan "O Encontro de Misturas". Por exemplo, entre mitos maias e fé católica, ou grandes conquistadores e heróis índios. Lima, com praça central e estilo neocolonial, é a capital do Peru. Com 10 milhões de limenhos, é a 5ª maior da América Latina. A cidade foi fundada em 1535 por Francisco Pizarro, no mesmo local da praça atual. Naquela época era chamada de La Ciudad de los Reyes, ou a Cidade dos Reis. Tornou-se capital do vice-reino do Peru e após 1822 da República. A praça, reformada em 1997, possui layout tradicional. À esquerda, a prefeitura. No centro, o Palácio do Governo. À direita, a catedral, reerguida em 1746 sobre as ruínas, destruída por terremoto. Na fachada, com 3 portas, esculturas de apóstolos e o Sagrado Coração de Jesus ao centro.
Ladeando a Porta do Perdão, as duas altas torres neoclássicas de Ardósia apresentam influências da escola espanhola da época. O interior, renovado para a visita papal de 1985 e 1988, contém o túmulo de Francisco Pizarro. E ao fundo, a Capela da Sagrada Família. A fonte de bronze no centro da praça foi criada em 1650. É encimada por uma estátua da fama do rei. Dizem que foi neste local que Pizarro traçou o mapa da cidade no solo com a ponta de sua espada. O terreno atualmente ocupado pelo Palácio do Governo é precisamente aquele que Francisco Pizarro designou para si ao fundar a cidade em 18 de janeiro de 1535. O palácio é a sede do governo peruano e a residência do presidente da República. O arquiteto francês Claude-Antoine Saint-Laurent o projetou em 1926, inspirado no Palácio de Versalhes. À sua direita, a Casa de Eloídor é o edifício mais antigo de Lima. Perto da praça, o Correio Central, de 1897, tem estilo francês. Barranco é a zona mais boêmia e romântica da cidade. Abriga artistas, músicos e escritores peruanos. Em frente à Biblioteca Colonial, um parque onde os limenhos passeiam. A Igreja da Santa Cruz, em frente ao parque, é a principal de Barranco. Construída em 1850, sua fachada neoclássica destaca-se. O nome Barranco refere-se à topografia, significa ravina. E para cruzá-la, uma ponte foi feita em 1876. É a Ponte dos Suspiros. É onde os amantes vão, com vista linda da Baía de Barranco. A Igreja da Ermida, do outro lado da ponte, era uma capela para pescadores e viajantes. Há também uma estátua da famosa cantora peruana, Chabuca Granda, que viveu na região. Há um calçadão que atravessa Barranco até o mar. É a Bajada de Los Baños. Ao longo dele, há restaurantes, boates, bares e penhas com apresentações de música peruana. Por este calçadão, pescadores desciam à praia para seus barcos. Hoje, as praias de Barranco são das mais populares. Já no século XIX, o local era balneário de moda da aristocracia local. As falésias protegem a costa dos ventos frios do sul. Barranco tem microclima mais quente e seco que os demais distritos de Lima. Ao norte, o distrito de Miraflores é historicamente um bairro residencial. Hoje, tornou-se também o centro econômico de Lima. Abriga a maioria das embaixadas, hotéis e cassinos da cidade. A sul de Barranco fica Chorrillos. O nome do distrito remete ao riacho subterrâneo que corre das falésias até a praia. A área foi destruída no sismo de 1940. Reconstruído, hoje é um bairro heterogêneo, com vestígios do passado e edifícios modernos de frente para o mar. Suas praias lindas atraem entusiastas de esportes aquáticos. Lima, uma cidade histórica, conseguiu mesclar seu passado cultural com o modernismo de escala humana, tornando-a muito agradável. No coração de seu notável jardim, o castelo de Villandry é o último dos grandes castelos do Vale do Loire, construídos no Renascimento. Foi a residência de Jean Le Breton, ministro das Finanças de Francisco I.
Ao chegar em Villandry, em 1532, ele demoliu a antiga fortaleza, mas não a torre. No lugar da fortaleza, ele construiu 3 edifícios residenciais em forma de ferradura aberta. Galerias com arcadas, janelas gradeadas, pilastras decoradas, mansardas esculpidas e telhados de ardósia inclinados compõem o cenário do pátio principal, com uma elegância rara. Todo o complexo reflete o princípio arquitetônico da época: simetria. Por 200 anos, o castelo foi dos descendentes de Jean Le Breton. Então, em 1754, a propriedade foi adquirida pelo Marquês de Castillon, embaixador de Luís XV, de uma antiga e ilustre família nobre provençal. Ele redecorou totalmente o local. Abandonando o estilo original, ele deu ao interior um ar clássico, tornando-o encantador. A sala de jantar, em tons provençais queridos ao novo proprietário, é monumento histórico desde 1934. A cozinha está pronta para uso. Revela a qualidade de vida e os utensílios modernos que facilitavam o trabalho dos criados, como este espeto. O castelo renascentista era frio e desconfortável. O Marquês de Castillon retrabalhou o interior, tornando-o mais hospitaleiro. Ele utilizou padrões de conforto atuais, como isolamento térmico e acústico, com marcenaria, vedação dupla e tapeçarias de parede. A originalidade de Villandry está nos jardins. Dividido em 3 níveis, cada terraço tem um tema próprio. Temos o jardim decorativo, o jardim de água e a horta. A horta decorativa, renascentista pura, tem 9 canteiros idênticos. Contudo, a forma geométrica de cada canteiro, com vegetais e flores, muda entre si. As cores de vegetais e flores se alternam. Os tons de alface verde, alho poró azulado, repolho roxo e beterraba criam um tabuleiro de xadrez multicolorido, mas que exige muita atenção. A história da horta remonta à Idade Média, quando os monges plantavam seus vegetais em formas geométricas. A segunda influência é da Itália. Durante o Renascimento, os jardins italianos eram adornados com fontes, caramanchões e alamedas, projetados para agradar aos passeantes, transformando o jardim utilitário em um de lazer. Ao lado fica o jardim de simples medieval e dedicado a ervas aromáticas e medicinais. O perfume vindo do jardim recorda os claustros dos mosteiros medievais. Como uma extensão dos salões internos, o jardim é dividido em salões ao ar livre. Lozano, pintor espanhol, projetou esta parte dos jardins. O desenho dos canteiros evoca a influência andaluza. O primeiro salão, junto ao castelo, tem 4 canteiros e chama-se Jardim do Amor. O primeiro canteiro, em coração, simboliza amor terno. O amor apaixonado evoca dança e rodopio. Os 4 leques de amor volúvel simbolizam a leviandade. O amor trágico representa lâminas e flores vermelhas, simbolizam sangue. O salão de bucho evoca a música. Grandes triângulos são liras, ao lado, harpas. Topiarias e teixos em forma de candelabros para iluminar a partitura musical completam o cenário. Como em todo jardim, a laranjeira permite cultivar plantas exóticas. O Jardim do Sol é o centro dos canteiros, com um lago em estrela de 8 pontas, projetado por Joaquim Carvalho.
De 1908 a 1918, Joaquim Carvalho restaurou os jardins renascentistas do castelo. Foram trocados por um jardim inglês no século XIX. No Jardim das Nuvens, alamedas gramadas formam triângulos entre roseiras e árvores, dando uma impressão de imprecisão. O jardim aquático fica no extremo sul da propriedade. É composto por um lago central em forma de espelho Louis Kise. De cada lado, há seções de gramado separadas, alamedas simétricas e perpendiculares, e 4 lagos menores. É típico dos jardins franceses do século XVIII. A originalidade de Villandry reside certamente na harmonia do castelo com os seus jardins. No sul do Egito, ao longo do Nilo, a 40 quilômetros de Assuão, fica Kom Ombo. Do grego ombos, cidade do ouro. Uma cidade média na era faraônica, cresceu para uma metrópole na era ptolomaica, após 300 a.C. Seu templo virou dos mais importantes no Vale do Nilo. Este templo foi ampliado, substituindo um santuário anterior menor, construído 1000 anos antes. Um muro duplo uniu os edifícios num único recinto. Até hoje, paredes e corredores do templo são cobertos por relevos, alguns com vestígios de cor. O templo de Kom Ombo é um templo duplo, dedicado a 2 tríades distintas: a de Horus e a de Sobek, o deus crocodilo. Sobek, o deus da água, irrigava as colheitas. A presença de crocodilos no Nilo sinalizava águas fartas e colheitas abundantes. Naquele tempo, o crocodilo era um animal sagrado. O templo atual, construído pelos Ptolomeus, foi ampliado e embelezado na era romana. O pátio, por exemplo, foi erguido por Tibério, e o pilone, por Domiciano. Pouco resta dessas extensões, pois a erosão da margem leste fez com que várias estruturas desaparecessem. O aterro desmoronou, assim como uma misse. Parte do muro desapareceu e o templo perdeu o teto. Voltando em direção ao templo, caminhamos ao longo do muro do santuário, que está gravado com representações de oferendas e tributos, prova da riqueza e poder do país. O pilone de Domiciano, construído na era romana, foi severamente danificado. Ele mostra Domiciano fazendo oferendas aos deuses. O templo de Kom Ombo, invulgarmente, foi dedicado aos cultos de 2 deuses igualmente importantes: Horus, o deus falcão, e Sobek, o deus crocodilo. Essas divindades representavam 2 elementos essenciais à vida no Egito: Sobek ligado à água e Horus à luz. O templo está dividido em 2, a parte norte para Horus e a sul para Sobek.
Cada metade paralela do monumento tem sua entrada, mas conectam-se transversalmente. Uma série de portas permite isolar ou conectar os dois santuários em diferentes ocasiões. Na área sagrada, a primeira sala hipostila tem uma fachada com o nome de Ptolomeu XII, ladeado por Thoth e Horus, numa cena de purificação. O teto, decorado com representações cosmográficas, é sustentado por duas filas de 5 colunas lotiformes. A sala, colunas e paredes estão cobertas por cenas de adoração e apresentam todas as divindades do local. A segunda sala, hipostila, tem o mesmo layout da primeira. Entre as divindades está a deusa Hathor. Ao sair das salas hipostilas, entramos nos 3 vestíbulos. Nas extremidades dos vestíbulos, 2 salas laterais, provavelmente guardavam tesouros e oferendas do templo. Conforme o lado do templo em que estiver, é dedicado a Sobek ou Horus. Ao se aproximar do Santo dos Santos, os tetos exibem relíquias coloridas em honra a Horus. Atrás do templo, os 2 santuários de Horus e Sobek ficam lado a lado. Kon Ombo era dividido por uma linha imaginária, uma barreira religiosa e mística, tal como o Vale do Nilo, um dos berços das maiores civilizações da humanidade. Com quase 24 milhões, Xangai é a segunda área urbana mais populosa da China. É uma das maiores cidades do mundo, perto da foz do Rio Azul, no leste da China. Como Hong Kong, essa vila de pescadores, fundada no século XI, virou um grande centro financeiro na Ásia-Pacífico no século XIX. Nas décadas de 20 e 30, Xangai teve um grande crescimento cultural, o que contribui para a aura mítica e fantástica da cidade desde então. Após a Revolução, a cidade foi economicamente e culturalmente amordaçada, reputada como lugar de depravação burguesa até 1992. Hoje, a cidade está perto de reassumir seu papel de centro financeiro da Ásia. Seu desenvolvimento urbano e cultural a impulsionam a ser uma metrópole global, como Nova York, Londres, Tóquio e Paris. Xangai, cidade moderna e arquitetônica, é mundialmente famosa por seus arranha-céus que brotam rapidamente. Hoje, 5.000 torres e 120 novos arranha-céus são erguidos anualmente. No centro de Xangai, o Bund exibe edifícios suntuosos, em estilo colonial europeu das décadas de 1920 e 30. Neogótico e Art Deco. Quando os comunistas subiram ao poder em 1949, grande parte das instituições financeiras e hotéis fecharam.
No fim do século XX, com a liberalização da China, grande parte dos edifícios do Bund foi restaurada para hotéis e instituições financeiras. Entre eles, o Banco da China. Embora sua sede fosse aqui, hoje o edifício abriga apenas uma de suas agências. Em estilo Art Deco, simetria e sobriedade reinam. Foi desenhado nos anos 30 pela Shanghai Palmer Turner e pelo arquiteto-chefe do Banco da China, Liu Qianshu. Com 34 andares inicialmente, foi encurtado para não sombrear os vizinhos. O antigo Banco HSBC é um prédio neoclássico de 6 andares, de 1921. Foi o maior banco asiático no início do século XIX. Foi ocupado pela gestão comunista por 46 anos, desde os anos 50. Hoje, é a sede do Banco de Desenvolvimento de Pudong. Na sua época, o antigo HSBC era o edifício mais luxuoso entre o Canal de Suez e o Estreito de Bering. Sua fachada possui 6 colunas icônicas e uma cúpula majestosa. Ao lado fica a alfândega com relógio e sino moldados no Big Ben de Londres. Na Revolução Cultural, o sino do prédio, o Big King, foi desmontado e substituído por alto-falantes com o hino do partido gravado. Em 1986, o sino foi recolocado e hoje pode ser ouvido. Esta obra arquitetônica é das mais fotografadas no Bund. À direita, o Peace Hotel destaca-se com seu telhado piramidal de 19 metros em cobre verde escuro. É um prédio de 10 a 13 andares, com 77 metros de altura. Inaugurado em 1929, era o ponto de encontro da elite de Xangai. Toda noite, uma gala extravagante ocorria aqui, com ares de desfile parisiense. Nanjinglu é uma via principal no centro de Xangai. Com 5,5 quilômetros, metade para pedestres, é a maior rua comercial do mundo. Atrai mais de 1 milhão de visitas diárias. Aqui, turistas celebram feriados como Ano Novo Chinês, Réveillon, Natal e Páscoa. Hoje, a histórica cidade do Bund se opõe ao novo distrito de Pudong. O novo distrito de Pudong é separado do centro histórico pelo rio Huangpu. Nestes anos, 5 milhões se mudaram a este novo distrito, o Manhattan de Xangai. Em 1990, Pudong incluía cabanas de arrozeiros, estaleiros e hangares desolados. Após décadas de negligência, o governo chinês abriu uma zona econômica especial, impulsionando o desenvolvimento de uma grande área de negócios. Pudong se desenvolve rapidamente. Essas torres e arranha-céus, muitos com 500 metros de altura, simbolizam o avanço econômico da China. A Torre Pérola Oriental, Jinmao, Shanghai World Financial Center e Shanghai Center rivalizam em audácia e originalidade. Nos últimos 20 anos, mais de 9 mil empresas, chinesas e estrangeiras, instalaram-se neste distrito, junto aos grandes hotéis internacionais. Um novo parque da Disneylândia também será construído aqui. Nos primeiros anos do século XXI, o crescimento econômico ultrapassou a marca de 17%, o sonho de muitos governos, alcançando um patamar que era considerado uma meta ambiciosa. Ta Prohm é um templo localizado no sítio de Angkor, no Camboja.
Foi construído no final do século XII. Seu nome significa Avô Brahma. A arquitetura de Taprom é de templos Khmer planos, opostos aos piramidais ou montanha. Este local é notável. A vegetação é sua principal característica, contribuindo para a magia do lugar. Visitantes sentem a forte emoção dos primeiros descobridores. Hoje, é um dos templos mais famosos e visitados de Angkor. A Unesco, gestora do local, decidiu manter o templo como foi descoberto, mesmo que Taprom não estivesse no mesmo estado atual. Imagine a relva alta e a fauna que a acompanha. Muito trabalho foi preciso para estabilizar as ruínas e permitir acesso a este local de aparente negligência. Como muitos templos Khmer, Taprom fica a oeste. A muralha exterior, medindo 1.000 por 650 metros, delimita uma área de 6,5 hectares. Aqui reinam sumaumas, imponentes em altura e tamanho. O nome desta árvore remonta à Indochina, quando a França ocupava o Camboja. Sua madeira era usada para caixas de queijo, daí o nome. Ao andar, os pés tropeçam em estátuas, umbrais, vestígios inestimáveis. Pode parecer um desperdício, mas Taprom não seria Taprom sem os escombros e rochas, e a vegetação que os mantém no lugar. A 1 quilômetro de Angkor Thom, o templo foi construído por Jayavarman VII em 1186. Esta universidade e mosteiro budista foi dedicado à família real, especialmente à mãe, personificação da sabedoria. O santuário central é cercado por 5 muros, hoje cobertos pelas raízes de árvores imensas que lembram dedos alienígenas. Taprom foi uma grande cidade. Arquivos indicam que mais de 12.000 serviram no templo. Também indicam que 66.000 agricultores produziam 2.268 toneladas de arroz por ano para alimentar sacerdotes, estudantes, dançarinos e trabalhadores. As ruínas se sucedem, muro a muro, pátio a pátio. Inúmeros edifícios dispersos pelo local criam caminhos complexos. Alguns são adições, dificultando a leitura do local. Pátios cobertos com pilares, bibliotecas de frontões esculpidos e torres isoladas contribuem para a anarquia aparente do templo milenar. Vestígios remanescentes mostram as técnicas dos construtores. Aqui, os telhados em consola requerem edifícios estreitos, como os sítios incas na América do Sul. Neste pátio, uma sumauma, como um polvo no topo de um edifício, parece esmagá-lo sob seu peso colossal, mas também sustentá-lo. É uma casa de fogo. Este edifício poderia ser um alojamento para viajantes, mas outra teoria defende que a casa de fogo tinha função religiosa, como depositária da chama sagrada em cerimônias. A chaminé ainda tem marcas de fuligem. Mais além, entre escombros do telhado colapsado, um edifício mantém seus umbrais de porta intactos. Exibem os belos relevos de Apsara. A sala era um salão de dançarinas. O templo também tem relevos de devatas, deusas menores. Os templos eram as casas dos deuses. E para agradar o deus, músicos e dançarinos ficavam lá o dia todo, entretendo a rocha encarnada.
Templos eram limpos 3 vezes ao dia. Um elemento muito presente na arquitetura Khmer é o Prasad, ou santuário em torre. Abrigava o ídolo e possuía uma única porta que se abria para o leste, sobre um pequeno terraço mais elevado que o templo. Cada porta é emoldurada por colunas e um frontão esculpido. Acima, andares fictícios, quase sempre 4. Seguem o princípio da redução proporcional de templos em terraços. O povo e seguidores só podiam entrar no primeiro recinto. Depois, só sacerdotes entravam, e apenas o rei e o sumo sacerdote acessavam o santuário supremo, o salão do templo, coração do complexo religioso. Hoje, as árvores majestosas substituíram os deuses e parecem vigiar o local, protegendo-o como um baú protege um tesouro.